Aqui estamos para mais uma aula do nosso curso de Teologia do Progresso Espiritual. Esperamos que todos estejam na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amparados pelo manto protetor de nossa querida Mãe, Nossa Senhora. Iniciemos com a nossa costumeira oração ao Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo fazer para obter a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje, dando continuidade ao assunto dos pecados capitais, falaremos sobre os dois últimos vícios capitais, a preguiça e a avareza. Sobre a preguiça, temos a dizer que a preguiça é uma tendência à ociosidade, ou pelo menos a uma negligência, ao torpor da ação, a pessoa não quer agir. Muitas vezes a gente pode considerar a preguiça como um estado doentio da vontade. A vontade se recusa ou até teme fazer qualquer esforço. Preguiçoso é como que um parasita, quer viver à custa dos outros. Enquanto ele puder, ele vai fazer isso. E ele tem a característica, normalmente, de aparentar muita tranquilidade e resignação, enquanto ninguém o incomoda, ninguém o molesta querendo trabalhar ou agir. A partir do momento que alguém faz isso, ele se torna grosseiro e mal-humorado, porque não quer agir e estão incomodando. Então é isso, tranquilo e resignado enquanto está no seu lugar, ninguém o incomoda, e quando alguém o incomoda, ele se torna grosseiro e mal-humorado. Há diversos graus de preguiça. Então o primeiro é o desleixo, ou seja, a indolência, que faz as coisas com lentidão, com moleza, com indiferença. Tudo que faz é mal feito, pensa assim, para quem tá bom, fica assim mesmo, tá bom assim, e não quer fazer um pouquinho mais, não quer se esforçar um pouquinho mais. Depois existe o ocioso, que ele propriamente não recusa o trabalho, até às vezes aceita, deixa comigo que eu faço, mas depois atrasa, enrola, adia indefinidamente. É o verdadeiro abelhão, que quando não voa está fazendo cera. Então, na verdade, não dá para contar com ele, porque mesmo que ele diga que vai ajudar, que vai fazer, não faz. E, por final, ainda tem o preguiçoso verdadeiro mesmo, o real preguiçoso, que não quer fazer nada, nada que canse, e mostra aversão a qualquer trabalho, seja esse trabalho intelectual ou corporal, tudo ele recusa. Existe uma derivação, a preguiça espiritual, que se chama assídia. Na verdade, esse termo parece que era utilizado, caiu em desuso, agora parece que estão usando novamente. E ela tem, claro, relação com a nossa vida espiritual. E é essa negligência, esse torpor, de encurtar e até mesmo omitir, às vezes, as práticas espirituais. Não quer fazer, tem preguiça, cansa, etc. Ela é dita a mãe da tibieza, ela gera a tibieza. A tibieza é um vício muito grave, e a gente vai falar dele quando falarmos lá na via iluminativa. E, na verdade, então, a preguiça é o primeiro passo para se chegar à tibieza. Bem, a verdade é que o trabalho é uma exigência da nossa natureza humana. Ficou até parecendo um castigo quando Deus disse: comerás o pão com o suor do teu rosto. Então, na verdade, precisamos nos alimentar e prover as nossas necessidades. Não só a necessidade do corpo, mas também da alma. Precisamos exercitar essas faculdades, o intelecto, para aprender, para estudar, para nos desenvolver também. Então o preguiçoso ele falha no cumprimento desses dois deveres. E a gravidade do pecado é justamente medido por a gravidade do que se negligencia, do que se deixa de fazer, desse descumprimento dessas obrigações. Quando se deixa de descumprir deveres graves, necessários para a salvação, para a nossa santificação, o pecado é grave. Quando é só coisas pequenas, coisas civis, coisas religiosas, de menor importância, é apenas venial. Todos têm, em alguma medida, um pouco de preguiça, alguns mais, outros menos, evidentemente, assim como os outros pecados capitais. Mas é muito difícil que alguém não tenha alguma preguiça, tá com aquele soninho, eu vou fazer depois. Fala para a esposa, depois eu te ajudo. Ou o filho fala para a mãe, deixa para depois. No trabalho também, isso faço mais tarde, etc. Porque, na verdade, naquele momento estamos com preguiça. Ainda em relação à preguiça, em relação à perfeição, ela é um forte obstáculo, em razão dos efeitos que produz.
torna a nossa vida mais ou menos estéril. Então, na verdade, a preguiça gera esterilidade, ou seja, nós ficamos sem frutos para o Senhor. E em vez de virtude, acaba crescendo dentro de nós os vícios. E esses vícios preparam a invasão do pecado. Prepara a invasão do pecado, por quê? Porque em pouco tempo a pessoa ociosa começa a ter tentações mais fortes e mais sedutoras, né? E tudo vai preparando o caminho para cair em pecado. Bom, diz no livro do Eclesiástico que a ociosidade ensina muita malícia, né? Então gera os vícios que a gente falou. E também lá no livro de Ezequiel, capítulo 16, vai dizer: o crime de tua irmã Sodoma era este: opulência, glutoneria, indolência e ociosidade. Ou seja, indolência e ociosidade está relacionado com a preguiça. E a glutoneria com a gula, que vimos na aula anterior. A preguiça acaba pondo em risco a nossa salvação eterna. Por quê? Jesus vai lá dizer no Evangelho de São Mateus: toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Como disse, a preguiça acaba gerando esterilidade, ou seja, a pessoa não tem frutos para si e para a vida eterna. E toda árvore que não produzir frutos, diz Jesus, será cortada e lançada ao fogo. Então ele acaba pondo em risco a própria salvação. O remédio para a preguiça é convencer-se que o trabalho é uma necessidade, que existe necessidade do trabalho e o trabalho também exige esforço, né? Mesmo, às vezes, materialmente, se a pessoa é privilegiada, não precisa trabalhar, às vezes aposentado, ou às vezes é um filho que o pai sustenta, enfim, mesmo que não precise para si próprio, ainda assim deveria ajudar no trabalho dos outros. Mas sob o ponto de vista espiritual, nunca alguém é livre do esforço de trabalhar para progredir. Então, mesmo que materialmente o seja dispensado, não precise, mas para a vida espiritual, não. Será preciso trabalhar, se esforçar. Então, temos que estar convencidos disso. Ou nos esforçamos ou andamos para trás, não progredimos na vida espiritual. E esse convencimento deve juntar-se então ao esforço metódico, constante, para educar a vontade. Baseado naquelas palavras de Jesus: negue-se a si mesmo, porque o preguiçoso precisa desse esforço mais forte de negar-se a si mesmo. O preguiçoso quer a comunidade, né? Quer ficar no seu canto sem que ninguém o moleste. E na verdade o amor, como já vimos nas aulas anteriores, o amor supõe o sacrifício. Amor e sacrifício são duas faces da mesma moeda. Um não vive sem o outro. Então isso é muito contrário à preguiça. Sobre a preguiça era o que tínhamos para comentar. Iniciaremos agora falando sobre a avareza. A avareza, na realidade, é um amor desordenado pelos bens terrenos. O fim proposto para os bens terrenos é para que eles nos sirvam. Tem duas ordens: o proveito próprio e o proveito dos nossos irmãos. E como proveito próprio é para quê? Para acudir às nossas necessidades temporais, né? Seja do corpo, com a alimentação, seja da alma, com a adquisição de livros, ou estudando, ou fazendo um curso, né? Ou para conservar as vidas do que depende de nós, nossos filhos, nossa família, né? Ou também para conservar a nossa saúde, enfim, escola, transporte, alimentação, etc. E, além disso, também propiciar os meios de cultivar o nosso intelecto e as demais faculdades. Então, para o estudo, nossos cursos, né? Para o nosso aperfeiçoamento. Ainda, além disso, também o outro fim dos bens é o proveito dos irmãos, né? Aqueles que estão na indigência. De certo modo, nós somos como que tesoureiros da providência divina. Se temos bens que estão em excesso, devemos utilizar esses bens no socorro dos pobres, para ajudar os pobres. Isso é um dever do cristão. Existem frases muito fortes dos santos em relação ao que nos sobra e que não é aplicado na ajuda dos pobres. São bastante severas, tipo Santo Antônio, né? Quem guarda para si o que não precisa, rouba dos pobres, vai dizer ele. Então, a desordem da avareza, ela se constitui de três partes. Um é no desvio da intenção. As riquezas, elas são desejadas como um fim em si mesmas, ou como um meio para alcançar prazeres e honras. Então a pessoa quer ser rico para desfrutar a vida, para gozar a vida. Ou, às vezes, é o próprio dinheiro, né? Que ele quer só ver o dinheiro lá no banco, tipo, idolatrar realmente o dinheiro, a idolatria pura. Outra desordem é no modo, às vezes, de adquirir as riquezas. Na verdade, o avarento tem muita desejo de ter riquezas, né? Acaba buscando com muita avidez essas riquezas e por qualquer meio, qualquer método, em detrimento dos direitos do pobre, né? Ou seja, às vezes também do pobre engana as pessoas,
ou da própria saúde, põe às vezes a própria em risco a saúde, trabalhando em excesso, fazendo esforços que não deveria, e até mesmo às vezes arriscando a vida, né? Aceitando trabalhos perigosos, muito arriscados, sem uma estrita necessidade, obviamente. Então vemos às vezes os garimpeiros correndo atrás do ouro, uma busca desenfreada por uma riqueza que pode vir. E o terceiro modo de manifestação da avareza é na maneira de utilizar as riquezas. Alguns só gastam com muita relutância, com mesquinhez, são os chamados mão fechada. Nada ou quase nada dá aos pobres, quer tudo buscar e acumular no banco. E nada também para as boas obras. Capitalizar é o fim supremo, ele quer ter mais dinheiro, mais dinheiro. Então trata o dinheiro às vezes como um ídolo. Tranca no cofre, quer apalpar, cheirar o dinheiro. Esse é o tipo clássico de avareza, aquela que vemos, quem conhece as histórias antigas dos quadrinhos do tio Patinhas, lá nadando no cofre, cheirando o dinheiro, diz, dá meu rico dinheirinho. Esse é o tipo clássico de avareza mesmo, só para ter o prazer de ter o dinheiro. A avareza, na realidade, é um sinal forte de falta de confiança em Deus, né? Deus prometeu velar por nós, não permitir que falte o necessário, e isso é promessa dele, desde que a gente confie nele. Vamos ver o que diz lá o Evangelho de São Mateus, no capítulo 6. Ninguém pode servir a dois senhores, ou vai odiar o primeiro e amar o outro, ou aderir ao primeiro e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vivais preocupados com o comer ou com o beber, quanto à vossa vida, nem com o que vestir, quanto ao vosso corpo. Afinal, a vida não é mais que o alimento, e o corpo não é mais que a roupa? Olhai os pássaros do céu, não semeiam nem colhem, nem guardam em celeiros. No entanto, o vosso Pai Celeste os alimenta. Será que vós não valeis mais do que eles? E mais adiante, no versículo 33, vai dizer, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Ou seja, Deus não vai deixar faltar o essencial para a nossa vida, e aí, digamos, claro, o essencial, se confiarmos na providência. Então essa desconfiança, na verdade o avarento ele desconfia, vem às vezes muito acompanhada de confiança em si mesmo, na própria atividade. Então o avarento pretende ser a sua própria providência. Ele quer acumular para se garantir na vida, né? E com isso cai numa espécie de idolatria. É interessante que esse vício da avareza é mais comum nos idosos, que começam a temer pela sua saúde, como é que vai ficar daqui, quem vai cuidar de mim, etc. E acabam se retraindo bastante para não gastar nada, para formar uma poupança grande para a sua velhice. E os jovens não têm essa preocupação, então eles são mais propensos à avareza. Assim, por natureza, a avareza acaba sendo um pecado grave, porque ela é desconfiar de Deus. E isso é grave diante de Deus. Também é grave quando se atenta contra a justiça, ao se empregar meios fraudulentos para adquirir ou conservar a riqueza. Então, é aquilo que eu falei, às vezes engana nos negócios, ou vendo por um preço abusivo quando pode, etc. Ou até para manter, né? Empresta e não devolve, tipos das coisas que são frutos às vezes da avareza. E Jesus vai dizer no Evangelho de Lucas que quem é injusto nas coisas pequenas será também nas grandes. Então também, nesse caso, é um pecado grave também. Então, quando se peca, também às vezes, ao não dar esmolas a quem precisa realmente. Você vê que há uma necessidade, que a pessoa precisa naquele momento de ajuda, de uma esmola, e você pode e não ajuda. Também acaba sendo um pecado grave contra a religião quando, por causa da avareza, nos preocupamos demais, nos absorvemos de tal modo nos nossos negócios e no trabalho, que acabam menosprezando os deveres religiosos, deixando de lado os deveres religiosos. Não, tem que trabalhar porque eu tenho que trabalhar e tenho que trabalhar, e isso na verdade é uma busca desenfreada às vezes por riqueza. Bom, quando não é isso, esses três casos é apenas pecado venial. Quando não atinge um mandamento grave, né, um mandamento, ou apenas o atinge levemente, quando não faz nos descumprir os deveres para com Deus e para com o próximo, então ele se torna apenas um pecado venial. Em relação à perfeição, na verdade, o amor desordenado das riquezas é um obstáculo muito grave, porque justamente a riqueza tende a ocupar o lugar de Deus, né, em nosso coração.
e também demonstra uma falta de confiança. A união com Deus requer que de todo o coração esteja desprendido de toda criatura, ou de toda preocupação terrena, como lemos ali no Evangelho de Mateus. E deixar que o coração se apegue ao dinheiro é fechar a porta para o amor de Deus. Jesus vai dizer no mesmo Evangelho de Mateus: onde estiver teu tesouro, ali estará teu coração. Temos aqui algumas palavras de Johannes Tauler. Tauler é conhecido, autor de espiritualidade famoso do século XIV, e ele vai dizer a esse respeito: o cuidado das coisas exteriores causa ao homem um tríplice prejuízo. Primeiramente, cega a razão e a inteligência. Depois, extingue o fogo e o amor, subtraindo-lhe seu zelo e seu ardor. Enfim, obscurece e barra a vida interior que conduz a Deus, exatamente como uma neblina danosa, ou uma espessa fumaça que ao erguer-se corta-nos a respiração. Essa solicitude provém dos pecados e do defeito da avareza. Então vejam que ele põe realmente como uma coisa séria que realmente nos cega e cria um obstáculo no caminho para Deus. A avareza, além disso, também conduz à imortificação e à sensualidade. Quando alguém ama o dinheiro, ele quer desfrutar desse dinheiro para adquirir muitas coisas prazerosas. E quem quer dar vazão a todo tipo de prazer, é claro que não é uma pessoa mortificada, né? Então ele quer tudo desfrutar do bom e do melhor. Ou então, como já falamos, se apega ao próprio dinheiro em si mesmo. Então, em todos os dois casos, isso acaba se constituindo uma idolatria. E por isso que Jesus diz: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Se é uma idolatria, estou servindo ao dinheiro e não a Deus, e isso não é possível, não há conciliação entre as duas coisas. Para nos livrarmos da avareza, então o importante é primeiro adquirir a convicção profunda, fundamentada na fé, de que a riqueza não é um fim, é um meio que a providência nos deu para atender às nossas necessidades e também a de nossos irmãos. Deus é Senhor de tudo, é Senhor de nossos bens e também Senhor dos nossos dons, das graças que nos dá. Nós somos apenas administradores da providência, utilizamos sim para nossas necessidades, mas também para acudir à própria igreja, até o nosso dízimo, ou aos pobres, etc. E a seu tempo, ou seja, um dia vamos prestar contas do que fizemos com as riquezas que Deus nos deu. Então é algo muito sério que deve ser pensado. E também devemos nos convencer que os bens passam, corrói, a traça corrói, como Jesus vai dizer. E não vamos levar eles para outra vida. E mesmo que se levássemos, na outra vida não serviam para nada. Somos seres espirituais, não serviriam para nada. Então, duplamente, não faz sentido ficar acumulando bens. Qual é o meio mais eficaz para criar esse desapego das riquezas? O meio mais eficaz é justamente utilizar uma boa parte do que nos sobra com as obras de misericórdia. Empregar a boa parte do que recebemos com obras de misericórdia, seja ajudando nas instituições de caridade, seja ajudando na igreja, seja ajudando diretamente aos pobres. E isso cria sempre aquela resistência, porque é um sacrifício, puxa mais esse dinheiro para lá. Claro que tem que ser uma quantia razoável, que faça diferença na sua vida. E isso também varia muito conforme a pessoa. Quem ganha o salário mínimo, evidentemente, dar R$100 é muito dinheiro. Não vai conseguir, vai lhe fazer falta. Mas quem ganha R$10.000, R$100 não é nada. E é muito pouco, deveria fazer um esforço maior. Então, a proporcionalidade também é bastante importante. Vejam que os perfeitos, quem caminha realmente para a perfeição, tende a se pegar cada vez mais de todos os bens. Temos muitos exemplos, a iniciar aí por São Francisco, mas na verdade todas as ordens religiosas normalmente fazem o voto de pobreza para estimular realmente esse desapego. Então as pessoas entram na ordem religiosa, vendem tudo que tem para dar aos pobres, ou para pôr em comum. Eles acabam doando os bens para a comunidade, ou às vezes comunidades que cada um doa tudo e põe tudo em comum. E para encerrar, vamos citar aquela passagem do Evangelho de São Mateus novamente, nos versículos 19 e 20. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouro no céu, onde não os consomem nem as traças nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. E com isso encerramos o nosso estudo a respeito dos pecados capitais. Na aula seguinte falaremos das tentações dos principiantes. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado, seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo e salve Maria, nossa mãe.